Bem-vindo ao Laboratório Palma. Com 35 anos de tradição, é referência em análises clínicas na Serra Catarinense. O Palma atua de forma inovadora, prezando sempre pela confiança, qualidade e bom atendimento. Aqui você encontra serviços especializados, com equipamentos exclusivos e de qualidade garantida. Laboratório Palma. Qualidade e inovação. Resultados para a vida. Tudo bem, pessoal? Já está começando aqui mais uma Top Live Saúde. Estamos aqui com a nossa médica renomadíssima aqui em Lages. Ela que é médica e ortopedista, né? A Ivy, então, agora vai se apresentar, vai falar um pouquinho dela, como que ela entrou para ser especialista das mãozinhas, né? Porque aqui em Lages eu acho que você é a única, né? Não, a gente tem outras especialistas aqui também. Mas na Vita, no centro médico onde eu atendo, eu sou a... Fazer um brindezinho aqui, pessoal. Sou a única. Então, eu sou a doutora Ívia, boa tarde, pessoal. Sou médica ortopedista e, além da especialidade de ortopedia, tenho a especialidade de cirurgia da mão, né? Eu acabei escolhendo essa especialidade no desenrolar, né, da formação médica, onde a gente vai criando afinidades com as áreas, com os preceptores da residência. Eu tinha um chefe da cirurgia da mão que é fenomenal, tanto como cirurgião, como pessoa, e me desencadeou essa paixão pela cirurgia da mão. Quando eu fui convidada para trabalhar aqui em Lages, na Ortos, era uma carência, né, da equipe, não tinha um cirurgião de mão, então eu uni o útil ao agradável pela escolha da especialidade. Legal, e o nosso tema de hoje é Síndrome do Túnel do Carpo. Você poderia falar pra gente o que é isso? Que tem um monte de gente perguntando. Eu acho que uma das perguntas mais realizadas aqui, né, na nossa enquete, o que é a Síndrome do Túnel do Carpo? Para eu poder começar a explicar exatamente o que é, a gente vai ter que conhecer um pouquinho as estruturas da mão, né? A síndrome do túnel do carpo, como definição, ela tem a compressão do nervo mediano na região anterior da mão, aqui no punho. Sempre que a gente fala na palavra carpo, a gente está relacionando com os ossos da mão, né? Que são os ossos do carpo. Nesta região anterior aqui do punho, a gente tem um túnel osteofibroso, que ele é composto pela parte de baixo, né? O assoalho do túnel por osso e por cima por um ligamento muito resistente que se chama ligamento transverso do carpo, e nesse túnel passam algumas estruturas, né? Passam 9 tendões flexores, então aqui passam 9 tendões que flexionam os nossos dedos, né? E junto com eles passa o nervo mediano, que é a estrutura mais nobre e, digamos assim, mais importante aqui do túnel, né? E o que é? Tem uma pergunta aqui que mandaram, me perguntando assim: Ívia, mas o que é o nervo mediano? Os nervos do nosso organismo, eles são, eu sempre explico assim para os pacientes, eles são prolongamentos do nosso sistema nervoso, né? Do nosso cérebro. Sim. Essa informação gerada ali no cérebro, ela tem que chegar na musculatura, chegar nos nossos membros de alguma maneira. E elas chegam através dos nervos. Então, o nervo mediano é um dos nervos que sai da nossa, né, do sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, que a gente chama, né? Passa pela nossa coluna, passa pelo plexo braquial, que é o conjunto dos nervos do membro superior, e vem descendo todo o braço até chegar na pontinha do nosso dedo, né? É responsabilidade do nervo mediano a sensibilidade, né, de parte dos nossos dedos, não todos, mas o polegar, o indicador, o dedo médio e metade do quarto é responsável, né, é de responsabilidade desse nervo. Além de fazer os movimentos, né? A parte motora, ele também auxilia na parte motora da musculatura da mão. Então, quando a gente fala na compressão do nervo mediano, no nível do túnel do carpo, a gente está falando que este nervo que está passando por esse túnel, nesta região anterior, está sendo comprimido de alguma maneira. O nervo, quando ele é comprimido, ele emite uma resposta. Por ser uma estrutura nobre, por ser uma estrutura que controla a nossa sensibilidade,
né, que controla nosso movimento, ele é uma estrutura muito nobre e ele não gosta de ser comprimido, digamos assim, né? Então ele emite uma resposta. Na maioria das vezes, essa resposta, que é o sintoma clássico do túnel do carpo, é o formigamento da mão, né? O que a gente chama da famosa parestesia dos dedos, que o paciente chega pra gente dizendo: doutora, meus dedos formigam demais, né? Dói a minha mão, a dor também é um sintoma. O mais clássico é a parestesia, mas a síndrome do túnel do carpo, ela é toda vez que a gente usa a palavra síndrome, a gente está dizendo que é um conjunto de sinais e sintomas, né? Então é mais de um sintoma e alguns sinais que a gente consegue perceber no exame físico, examinando a mão desse paciente, né? Então essa é basicamente a definição dessa patologia. O nervo mediano, ele pode ser comprimido, né, em outros locais. Ele pode ser comprimido no pescoço, ele pode ser comprimido no cotovelo e no túnel do carpo, onde é o mais comum. O local mais comum é o nosso dia a dia do consultório do cirurgião da mão, a queixa da síndrome do túnel do carpo, né? Nossa, muito interessante, né? Então vamos aqui algumas perguntinhas de alguns participantes aqui de Florianópolis. Tem a Luciana Paz que está perguntando aqui: que outras opções não invasivas podem aliviar esses sintomas? Ela está perguntando isso, eu acho que é importante falar, porque quando a gente fala em tratamento do túnel do carpo, o tratamento do túnel do carpo, como muitas patologias na ortopedia, ele pode ser feito de duas maneiras. Uma, que é a mais tradicional, que é o tratamento conservador. Quando a gente fala isso em tratamento conservador, a gente está falando que não vai realizar uma cirurgia, né? Não necessariamente a gente não faça nada invasivo nesse paciente, mas se for invasivo, é uma complexidade menor do que um procedimento cirúrgico, né? E dentro do tratamento, então, pode ser feito o tratamento conservador e o tratamento cirúrgico, né? A gente tem critérios para indicar um ou outro, né? E ela pergunta ali quais são as opções, então, não invasivas, né? As opções não invasivas, a mais comum, que é a que mais auxilia esse nosso paciente do túnel do carpo, é o uso do imobilizador noturno. Porque é clássico da patologia os sintomas serem mais à noite, né? O paciente chega dizendo: doutora, eu acordo com dor na mão, doutora, minha mão formiga demais de noite, que eu preciso sentar e sacudir a minha mão, e às vezes não tem posição nenhuma que eu consiga melhorar esse sintoma, né? Então o uso do imobilizador de noite é realmente a medida que mais auxilia. Por quê? Porque, como eu expliquei para vocês, o túnel do carpo está nessa região. Cada vez que a gente flexiona o punho, a gente está diminuindo o espaço do nervo neste local anatômico. Então, quando a gente usa um imobilizador noturno, né, é um imobilizador para dormir, a gente está mantendo esse punho numa posição em extensão, né, evitando assim que tenha essa flexão do punho e que piore a situação do nervo, né? Porque do ser humano, a gente tem uma tendência, principalmente na nossa cidade aqui de Lages, onde o clima é um pouquinho mais frio, né? Dormir mais encolhido, dormir segurando algum objeto, dormir flexionando o punho. Esse é um dos fatores que piora a patologia à noite, né? Existem outras teorias, a gente pode conversar, mas continuando ali respondendo a pergunta, então o uso do imobilizador é uma das alternativas. Hoje em dia a gente já sabe que existem várias vitaminas que auxiliam o nervo para que ele não sofra tanto e não cause uma lesão com uma velocidade mais acelerada, né, e mais rápida. Então, fazer uma avaliação do seu nível de vitamina B é interessante. A vitamina B auxilia muito a função nervosa. Vitamina C, né, se já utiliza muito até no pós-operatório. E existem algumas outras medicações que a gente pode utilizar, como o anti-inflamatório, se for um caso que esse punho esteja passando por um processo inflamatório, porque nem sempre né? E tem medicações tópicas também que a gente coloca, né, no punho para ajudar a diminuir esses sintomas. Basicamente... A acupuntura ajudaria? Então, daí depende do nível. Tem duas perguntas aqui, né, que falaram sobre a acupuntura e a quiropraxia. O que acontece? O túnel do carpo, ele tem nível de compressão. Ele pode estar comprimido de uma maneira leve, de uma maneira moderada e de uma maneira grave, né? Nos casos onde a compressão é leve, né, e tem algum outro fator, a acupuntura e a quiropraxia ajudam bastante. Mas nos casos de moderado a grave,
Na minha experiência clínica, a gente fala que não auxilia muito, porque a gente tem que pensar no que está causando, né? O que eu expliquei para vocês, o que causa essa compressão do nervo? Ele pode estar sendo comprimido, por exemplo, pelo espessamento daquele ligamento, aquele ligamento está mais grosso do que o normal. Os tendões que passam junto com ele estão mais inflamados, aumentaram o volume, então estão diminuindo o espaço do nervo. Se for um caso, por exemplo, de uma fratura de punho que consolidou de uma maneira errada, né? Uma consolidação viciosa que a gente chama, e está diminuindo o espaço do túnel. Nesses pontos, essas técnicas não vão utilizar, não vão resolver. Por quê? Porque a quiropraxia e a acupuntura não vai colocar de novo aquele osso que colou torto, digamos assim, né? Num linguajar mais simples, no lugar. Né? Agora, quando o sintoma é leve, por uma inflamação, por falta de alongamento, por uma postura inadequada, na gestação, que a síndrome do túnel do carpo é uma patologia muito comum na gestação, pelo nosso aumento do líquido corporal, auxiliam bastante. Né? Eu sou fisioterapeuta também, minha primeira formação, então eu sou defensora dos tratamentos conservador, de fisioterapia, quiropraxia, acupuntura. Eu acho que todos esses tratamentos de reabilitação do paciente, né, que auxiliam ele a voltar para uma qualidade de vida melhor e para o dia a dia, né, para as atividades de vida de uma maneira melhor, é sensacional, né? Não é só cirúrgico, mas nessa patologia em si, o tratamento cirúrgico, nos casos de compressão moderada grave, é o padrão ouro. Ok. Então, vamos para a próxima aqui, então. E quando você deve suspeitar da síndrome do túnel do carpo? A Rosilene Bejarano de Joinville está perguntando. A gente vai suspeitar sempre que o sintoma clássico for relatado pelo paciente, né? Que é o formigamento, a parestesia e a dor noturna, né? São os dois sintomas clássicos que o paciente chega para você relatando no consultório. Doutora, a minha mão dói e formiga de noite. Eu acordo toda noite com esse sintoma. Outros sintomas que podem acontecer, esse paciente pode perder força, né? Então eles começam a dizer, doutora, eu não consigo mais abrir um pote, né? Um pote de conserva. Doutora, eu tô começando a deixar cair os objetos da minha mão. Porque o que acontece? O nervo mediano, ele também é responsável por inervar essa musculatura gordinha aqui da nossa mão, que é o que auxilia a gente a segurar os objetos. Se esse nervo estiver muito comprimido, que o estímulo já não tá passando para o ramo motor, o paciente começa a ter fraqueza e começa a deixar cair os objetos, a ter a sensação de perda de força, que esses sintomas já aparecem de uma forma mais graves. E que daí eu sempre indico para os pacientes que os tratamentos conservadores já não são tão indicados. Porque a gente tem que lembrar que o nervo, como eu falei, ele é a continuação do nosso cérebro. Então, uma lesão no nervo, ela pode ser permanente. A gente pode operar, melhora o caso, mas se esse nervo sofreu uma lesão grave, em alguns casos ele não recupera a função por completo. Ok. Então, aqui você já respondeu que é nervo mediano, sobre a quiropraxia também. Já respondeu várias perguntas aqui, ó. Uma falada da doutora já respondeu quase tudo. E o que você pode fazer para evitar essas recorrências? Alda Pires. A recorrência, eu falo assim que ela é um pouco de mito dentro da síndrome do túnel do carpo. Porque eu pego muitos pacientes que dizem assim, doutora, eu não quero operar, porque a minha vizinha operou e falou que volta. Né? Então, é bem importante a gente entender isso daqui e entender a patologia. Pensa bem, a gente tem um túnel e tem um ligamentinho ali que está em cima do nervo. O tratamento cirúrgico, o que é? A gente vai lá e corta esse ligamento que está em cima do nervo, abre esse espaço, né? Então a gente tira o teto do túnel e o nervo tem mais espaço para ficar lá dentro. Quando a gente faz isso, não tem como esse ligamento que foi aberto, que foi cortado, voltar e colar, a não ser que a gente vá lá e suture ele. Né? Então isso não acontece. Muitas vezes o que acontece para o paciente ter recorrência é ou a cirurgia não foi feita corretamente, que não liberou esse túnel inteiro, porque pode acontecer, ou como eu expliquei para vocês, o nervo mediano ele não está sendo comprimido só no punho. Hoje em dia a gente já sabe que ele é comprimido também no cotovelo. Tem uma estrutura ali que se chama lacertos fibrosos que também comprime esse nervo, mas não aparece nos exames, né? Se não for no exame físico.
Então esse paciente tem o nervo comprimido em 2 lugares, foi liberado só um e ele vai voltar a ter sintomas, mas não porque voltou a síndrome do túnel do carpo, e sim porque o nervo mediano continua comprimido em outro local. Mas depois de um processo cirúrgico, para o paciente não ter novamente o sintoma, a gente orienta os pacientes a fazer os usos das vitaminas, hoje em dia, que a gente sabe que auxilia bastante, alongamento, evitar movimentos repetidos que fiquem flexionando o punho e diminuam o espaço lá do túnel, né? E sempre que fizer esforço repetitivo, que cause um processo inflamatório ali no local, né? O repouso com aquele imobilizador noturno, né? 2, 3 noites já resolve o problema. Legal, tem até uma perguntinha aqui da Nilce Farias. Ela tá perguntando aqui, ela tinha falado, acho que pra mim de manhã, que falaram que ela tava com escoliose por estar com esse problema na mão. Daí eu falei, não, vai lá hoje à tarde, faz uma perguntinha pra médica aí e vê que ela vai responder. Não. Então ela tava pensando que ela tinha uma escoliose que daí virava esse problema na mão. Não tem nada a ver. Não, a escoliose, o que é? A escoliose é um desvio da nossa coluna, né? Quando o sintoma da mão pode ser confundido com um problema da coluna. Quando esse paciente tem algum problema cervical. Lembra que eu falei no começo? Os nervos saem da região cervical e vêm para o membro superior. Então, às vezes, o paciente tem uma hérnia de disco, né? Um escorregamento vertebral, teve uma fratura, né? E pode ficar com um sintoma que irradia até a mão, porque o nervo está sendo comprimido e tem um problema lá na cervical, né? Mas a escoliose em si, a síndrome do túnel do carpo não vai causar escoliose. Não tem nada a ver nem com o que a escoliose lá. A não ser assim, ela tem uma escoliose, ela tem uma alteração de postura tão grande, né, que altera o posicionamento da cervical. Ela tem associado com isso uma protusão de disco e daí dá o sintoma que confunde com o túnel do carpo. Né? A gente acha que tem algumas perguntinhas aqui, mas a gente não tá conseguindo ver. Olha, a Dai acabou de entrar. Manda um beijo pra ela lá. Oi, Dai, beijo, tudo bem? Legal. Mais uma perguntinha aqui da Jamile. E quando a síndrome do túnel do carpo costuma ser mais preocupante? Essa é uma pergunta muito boa. Ela costuma ser mais preocupante quando o paciente já chega para mim relatando que ele tem essa perda de força, que ele já não tá mais conseguindo segurar os objetos, e quando eu vou fazer o exame físico e eu noto na mão essa alteração, porque a progressão dessa doença é um fator de agravamento e que a gente não consegue voltar, esse nervo começa a atrofiar a nossa musculatura da mão. Esse gordinho da mão aqui, ó, murcha, a mão começa a ficar toda murchinha, né? Tanto a parte da musculatura intrínseca quanto a região tenar da mão. Então isso é um fator grave, muito preocupante, que a gente tem que orientar que o tratamento cirúrgico é a solução e que em muitos casos a gente não vai recuperar ele 100%. Porque essa atrofia muscular que já se estabeleceu, né, a gente não vai conseguir recuperar. Então, no caso, a pessoa teria que fazer uma cirurgia daí. Daí a indicação é a liberação do nervo. Daí é uma coisa que eles sempre perguntam, doutora, mas se não vai melhorar, por que a gente vai operar? Porque a patologia ela é progressiva, como a nossa amiga que perguntou. O nervo, se ele continuar comprimido, ele continua morrendo. Continuando morrendo, vai passando menos estímulo nervoso por esse nervo, que para de fazer a sua função, né, de controlar a parte muscular e a parte de sensibilidade. Então, a gente tem que liberar ele para que evitar que atrofie toda a mão e que esse paciente fique sem função, né, dos dedos. Imagina. Então é melhor acelerar, marcar uma consulta aqui com a doutora Ida, que vai ser bom. Olha só, mais uma perguntinha aqui. Qual a melhor opção para tratar a síndrome do túnel do carpo? Você já acabou de falar, né? É que daí depende o nível que esse paciente tá. Ele tem que primeiro fazer uma consulta, uma avaliação, porque a gente tem que determinar se essa compressão ela é leve, moderada ou grave, né? Se for leve, sempre a gente inicia com o tratamento conservador, né? Que a gente já citou aqui. Moderado a grave, se tiver alteração da mão, a gente já vai direto pro tratamento cirúrgico, né? E tem um público que é o único público que a gente não indica cirurgia, que são as gestantes, né? Gestantes ou puérperas, né, que são as mulheres que acabaram de ganhar bebê, elas desenvolvem muito síndrome do túnel do carpo. Porque a causa qual é?
o aumento do nosso líquido corporal aumenta a quantidade de líquido no túnel, comprime o nervo, só que isso é uma resposta fisiológica, né, da gestação no nosso organismo. Então é contraindicado a cirurgia, né, até 1 ano aí após essa mulher ter tido parto, ter ganho seu bebê, né? A gente não indica cirurgia e faz os tratamentos conservadores e a gente tem grandes melhoras, né? Se não for uma gestante, a gente optou pelo tratamento conservador, o paciente não vem melhorando, quanto tempo a gente vai esperar por isso? A gente espera uma média de 3 a 4 meses. 3 a 4 meses de tratamento sem melhora, a gente já indica o tratamento cirúrgico. Legal. Agora temos uma perguntinha de Curitiba. A Shirley Souza está perguntando: e o que acontece se a síndrome do túnel do carpo não for tratada? Acontece isso que eu expliquei para vocês, né? Essa progressão, a morte do nervo, né? Ele vai morrendo por falta até de oxigênio, circulação ali local, o nervo vai morrendo e para de fazer as funções que ele tem que fazer, né, que é a condução do estímulo eletronervoso, e com isso vai causando as atrofias da musculatura, perda de força, alteração de sensibilidade que não retorna mais. Corre pra doutora Ívia! E, consequentemente, um comprometimento grave da mão do paciente. Ok. Então, olha só, mais uma perguntinha aqui da Ellen Souza. Você tem mais probabilidade de desenvolver a síndrome do túnel do carpo de seu trabalho exigir a digitação pesada? Isso é verdadeiro ou falso? Tem a ver com a digitação? Então, isso é verdadeiro, né? A gente diz assim, ele é verdadeiro, mas não existem estudos que comprovem 100%. Eu não posso afirmar assim, o paciente que digita demais, né, ele vai desenvolver túnel do carpo. Não, a gente sabe que isso é um fator de risco, a gente chama, porque senão todos os digitadores teriam que ter túnel do carpo, e isso não acontece. Mas a gente sabe que o paciente que faz digitação, escreve demais, hoje em dia no nosso mundo moderno, o celular, porque faz a movimentação de flexão do punho, né, eles têm uma tendência maior a ter a síndrome do túnel do carpo, por conta dessa flexão do punho. Mas é um fator de risco e não uma causa. Olha só, viu, pessoal? Viu? A gente tem que escutar a doutora falando aqui. Porque, nossa, como tinha uma moça aqui falando que pensava que era até outra coisa, né, na coluna. E qual a sensação de dor dessa dor no túnel do carpo? A sensação de dor do paciente, o relato de dor, né, ele é muito variado, assim, né? Tem paciente que diz que tem dor intensa, tem paciente que diz que a dor não incomoda, que a dor é leve, que incomoda mais o formigamento, mas quando dói é uma dor contínua e latejante, né? Eles falam, doutor, eu tenho a sensação que a minha mão tá pesada, dói, que aumenta a circulação, né? Que aumenta o calor. Tem pacientes que relatam até calor local, que acham que tem uma inflamação ali dentro. Então, dor contínua e latejante. E o que fazer quando o cérebro dá um comando e a mão não consegue acompanhar? Cláudia Hanchen, de Florianópolis, Jurerê Internacional. Inclusive, ela já morou aqui em Lages. Então, Cláudia, essa questão dela aqui é um pouco diferente. Pode acontecer desse comando, como o nervo está comprimido, a gente quer segurar o objeto e não consegue, não responde a este comando, essa é uma situação, e daí o tratamento... Fazendo o resto da avaliação, o tratamento acaba sendo cirúrgico, né, por conta disso, mas a gente também tem que descartar algum fator neurológico, né, algum comando neurológico, porque todo comando, como eu falei, vem da cabeça, o nervo só leva aquele estímulo, né, então a gente tem que ver se esse comando que não está de acordo com a mão é realmente um problema da compressão do nervo ou se tem alguma patologia neurológica por trás que está acontecendo esse sintoma, né? Ok. A doutora Sandra, do Pet Butterfly, olha só. Olha, oi Sandra, ela cuida da minha filha mais velha, Falange. Olha só, ela tá perguntando aqui que ela tá falando que o marido dela tem o túnel do carpo, e ela tá perguntando aqui, como que é a recuperação se o tratamento for cirúrgico? Se o tratamento for cirúrgico, a recuperação... ela acaba variando de cada paciente, né? Eu falo que na maioria das vezes é uma recuperação extremamente tranquila. Na primeira semana o paciente fica com curativo. Isso é muito pessoal de médico para médico, né? Eu vou falar a minha conduta. Sim. Na primeira semana eu deixo como é um curativo feito estéreo, no centro cirúrgico, sem
contato, né, sem infecção. O paciente fica com esse curativo fechado, né, até retornar para mim. Sou eu que faço os curativos, as minhas enfermeiras brincam dizendo que eu sou muito chata, porque eu sou um pouco metódica, a Carla já viu aqui, né, então eu falo que o curativo é a cara da cirurgia e é o que o paciente vê. Então se o curativo tá mal feito, ele acha que a cirurgia foi mal feita. Então meus curativos são feitos cheios de cuidado, ele fica com esse curativo fechado uma semana. Por quê, gente? Primeiro porque eu não sei quem vai trocar a primeira vez o curativo, né, e na primeira semana é uma cirurgia, mesmo que pequeno, o cortezinho é pequenininho aqui no punho, né? Mas o paciente fica mais sensibilizado, tem dor, tem medo, né? Então não tem essa necessidade de passar por um sofrimento a mais, né? Se esse curativo não vai infeccionar e tá feito fechadinho, tá todo protegidinho, só não pode molhar. Né? Depois da primeira semana eu abro o curativo, já vai fazer curativo todo dia, eu oriento, ensino como fazer em casa. Na segunda semana a gente tira os pontos. Mas não se tira ponto com 7 dias. Eu deixo os pontos 14 a 15 dias, né? Conforme o retorno do paciente. Por quê? Porque a mão é uma zona de tensão, né? A gente utiliza muito a mão, é uma área de carga. Se a gente solta esses pontos muito cedo, a tendência é abrir o ponto. A cicatriz fica feia. Nós mulheres, principalmente, não gostamos de cicatriz feia. Né? É uma patologia que acomete mais mulheres de 30 a 50 anos, onde a nossa vaidade, né, tá bem em alta. Então eu sou um pouco chata com as cicatrizes também, que eu gosto que as cicatrizes fiquem pequenas, fiquem bonitas. Então eu deixo mais tempo os pontinhos para evitar que tenha uma decência de sutura, que a gente chama, que é quando esses pontos abrem, porque foram tirados muito tempo. Se esse paciente for diabético, por exemplo, é um fator de pior prognóstico de cicatrização, então é melhor deixar mais tempo. Se é um paciente fumante, também piora. Então tudo isso na história clínica eu já sei e consigo conduzir se eu preciso deixar mais tempo ou menos tempo. Mas a grosso modo, a recuperação é uma semana com curativo fechado, na segunda semana a gente tira os pontos e começa a liberar gradativamente a função da mão. O paciente sai do centro cirúrgico, outro mito da cirurgia da mão. Né? As pessoas estão muito acostumadas que operou a mão não pode mexer, fica com a mão assim. Se não mexer, a mão vai ficar dura, os dedinhos vão inchar e dói mais, né? Então, sai do centro cirúrgico mexendo os dedos. Tem que dobrar essa articulaçãozinha aqui, né? Apertar aquela bolinha não é legal, né? Porque a gente coloca a bolinha aqui na mão e a bolinha não deixa essa juntinha aqui mexer, só mexe a pontinha dos dedos. Então, realmente abrir e fechar a mão sempre perto do coração, quando ela não tiver... cansou o cotovelo? Desce um pouquinho, mas geralmente a mão perto do coração, abre e fecha a mão, não vai inchar, não vai doer, e o pós-operatório, né, a recuperação para suas atividades de vida diária vai ser muito mais rápido e com sucesso mais garantido. Ok, agora temos aqui a participação da doutora Nalete Scopel. Olha só. Doutora Nalete, um beijo. A doutora Nalete foi minha professora, gente, na graduação. Eu não posso decepcionar essa mestre. Imagina, vamos lá. Olha só, com os hábitos da vida moderna, como fazer para evitar a síndrome do túnel do carpo? Com aqueles cuidados que a gente falou inicialmente, né? Evitar... tá sempre com esse movimento de flexão do punho. Eu trabalho, eu digito. Hoje em dia já tem a ergonomia, que a gente chama, fazer uma boa ergonomia no seu escritório, fazer uma boa ergonomia no seu local de trabalho. O que é isso? Por exemplo, a altura da mesa tá certa para você, a altura do teclado, existem uns apoiadores assim para o punho ficar um pouquinho em extensão. O principal, faz uma jornada de trabalho com o tempo, faz uma pausa, faz um alongamento do punho, faz um alongamento dos dedos, né? Faz um acompanhamento médico regular para ver se essas vitaminas que a gente sabe que influencia estão ok, se precisa fazer alguma suplementação ou não. Atividade física, alongamento, qualidade de vida e também previne o túnel do carpo. Olha só, uma perguntinha básica da Nívia Helena. Ela perguntou aqui, posso tratar o túnel do carpo em casa? Com todas essas suas dicas? Pode, ela pode tratar usando o imobilizador à noite para dormir. Ela pode tratar fazendo os alongamentos. E onde que encontra esse imobilizador? Esses imobilizadores tem em qualquer casa ortopédica, de produto ortopédico, ou em farmácia. Né? Aqui abriu agora a Hipermédio, acho que deve ter lá, né? Tem, ela tem. Mas, já um spoiler, né? Na Vita nós vamos ter imobilizadores 3D com impressão
a impressora 3D, né? Vai ser moldado, pode molhar, muito mais confortável. Em breve a gente tem novidade aqui, quem sabe venha conversar com isso aqui, sobre esses imobilizadores. Claro, não, a gente vai ter que fazer mais uma live sobre 3D, né? Olha só. Mas um imobilizador que compra na farmácia serve perfeitamente, né? E ele não pode pegar os dedos nem o polegar, né? Os dedos e o polegar fica livre, você só não faz, ele mantém o punho numa posição neutra, um pouquinho hiperestendido. Legal. Mais uma última perguntinha aqui pra gente finalizar e depois a doutora já tem uma operação alguém pra fazer. Olha só, gente, vamos aproveitar. O túnel do carpo pode desaparecer por conta própria? Ele pode desaparecer por conta própria nos casos principalmente das gestantes, né? Onde esse acúmulo de líquido do organismo dela foi uma coisa fisiológica por conta da gestação e que leva um tempo para desaparecer, né? Para o organismo voltar à quantidade de líquido corporal normal. Fora isso, é mais difícil, né? É que daí às vezes o sintoma simula, né? Tipo, quem nunca dormiu em cima do braço e acordou com o braço todo dormente e formigado? Né? Isso é uma resposta do nervo, porque ficou comprimindo o nervo de alguma maneira. Então, se tu tem alguns sintomas assim esporádicos, pode ser por isso, pela compressão temporária do nervo. Mas no túnel do carpo, a gente está falando de uma sendo ali comprimido o tempo inteiro. Tem gente aqui me perguntando para marcar uma consulta contigo. Você tem um númerozinho da Vita e também já fala um pouquinho sobre a Vita, né? Então, vamos falar aqui. Atualmente eu atendo na Hortus e na Vita, mas a Vita é o nosso novo centro médico aqui da Serra. É um local pensado com muito amor e carinho, diferenciado para a gente promover saúde, né? De uma maneira diferente para Lages. Por quê? Porque vocês consigam encontrar tudo que vocês querem. Tem diversas especialidades médicas, tem exames para ser feito, tem laboratório, vai ter a farmácia, vai ter por exemplo, loja para vender os imobilizadores, né? Então, quando o pronto atendimento ainda não está aberto, mas temos uma urgência, vai ser atendido urgência no nosso pronto atendimento adulto, infantil. Então, é um local único que o paciente vai lá, vai ser bem atendido, né? Uma medicina de ponta, com excelentes profissionais e tudo num lugar só, né? Por exemplo, tem o túnel do carpo, vou fazer uma cirurgia com a doutora Ívia, já vai passar pela avaliação com o anestesista ali, já vai lá embaixo no laboratório, já coleta os exames. Preciso fazer um ultrassom para confirmar o meu diagnóstico, eu desço ali embaixo, já faço um ultrassom, né? Então é uma clínica diferenciada, vale a pena conhecer, já estamos atendendo, né? O telefone de agendamento é um 0800 324 0707, né? E esse telefone é exclusivo para agendamentos, né? A gente tem um call center, as meninas super treinadas para direcionar vocês para a especialidade médica que vocês precisarem, né? Temos desde cardiologista, cirurgião oncológico, pediatra, completa, né? Clínica. Tá bem, graças a Deus também. O centro realmente tá virando Curitiba, Lages aqui, viu, pessoal? Não preciso mais nem ir pra lá, né, doutora? Não, Deus, ele não precisa. Nós estamos aqui, verdade, né, para Lages merecia oferecer o melhor. mesmo, né? Lages merecia, realmente. Então, gratidão a todos. E agora já sabem, né? Tem algum sintoma, procura a doutora Ívia. Ela já deixou o 0800 aí. Pessoal, eu queria agradecer então, né, numa tarde um pouquinho chuvosa aqui, a presença de vocês, as participações. A gente não conseguiu ler as mensagens, mas eu vi ali que tem várias pessoas assinando, né? Então, agradecer o convite, a confiança no meu trabalho, se tiver algum paciente meu, dizer que eu estou de portas abertas para atender vocês, receberem vocês lá na Vita. Não necessariamente o paciente precisa ter uma patologia, porque a gente também está lá para fazer saúde, trabalhar na parte preventiva, né? Evitar que tenham uns problemas. E vou convidar vocês também para me seguir no Instagram, iviaortopedia.mão, né? O meu Instagram é novo, eu estou começando nessa questão da medicina digital, né? Mas a ideia do Instagram é oferecer... O pessoal me pergunta, tu que virou blogueira? Não virei blogueira porque eu não vivo disso. Mas né? também tem consultas online. Faço consultas online, mas o Instagram é o intuito de divulgar o meu trabalho, ficar mais perto do paciente, né? E porque tem aquele paciente que às vezes não tem condição de vir ali, tá com sintoma, a gente coloca ali algumas patologias que tem algumas soluções rápidas que sem o exame presencial, que é fundamental, não vai prejudicar a saúde dele e melhora um pouco a qualidade de vida dele até ele conseguir chegar até a gente.
Então esse é meu intuito com o meu Instagram profissional, né? Ajudar a promover saúde, promover qualidade e ficar um pouco mais perto dos meus pacientes, dos meus alunos. Um beijo para meus alunos, se tiver algum aí também. Legal, gratidão a todos, pessoal. Obrigada.